Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Peço os irmãos a abrir a palavra do Senhor, livro dos Salmos. Como temos feito exposições no livro dos Salmos, nós estamos fazendo algumas exposições nos cânticos de romagem. Nessa noite, o texto que lemos na leitura devocional será também a nossa reflexão, Salmo 121. Salmo 121, a palavra do Senhor nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Neste salmo, nós iremos refletir, esperando que assim o Senhor nosso esteja a nutrir as nossas almas, a alimentar as nossas vidas por meio de sua palavra e assim cumprir aquilo que apraz ao Senhor. Este Salmo 121 é um salmo para as nossas vidas, para você, para todos nós. No Salmo 120, começa os cânticos de romagem e vai até o Salmo 134, sendo assim 15 salmos, 15 cânticos que o povo de Deus cantava em suas peregrinações até a casa do Senhor. O Salmo 120, ele fala exatamente do povo quando estava lá, em meio a um outro povo pagão, e como eles se sentiam. O Salmo 121 já fala sobre o povo caminhando, fazendo as suas peregrinações, romarias, para chegar a Jerusalém e ali estarem na casa do Senhor, nas festas que era comum a Israel. E o Salmo 122 trata exatamente do povo já em Jerusalém, unidos, reunidos, celebrando ao Senhor. O salmo da nossa reflexão nesta noite, o Salmo 121, ele fala sobre o único e supremo protetor. Ele é um salmo que tem tudo a ver comigo e contigo, porque ele é um salmo também que fala sobre peregrinação. E nessa história, todos nós somos peregrinos, porque a nossa pátria, ela está nos céus com o Senhor, na eternidade, já garantida pela obra redentora de Cristo. Este salmo, ele versa então sobre essa jornada dos peregrinos, que saíam de suas casas e caminhavam para Jerusalém. E não era uma caminhada simples, algo de sai de casa, daqui a pouco estava na igreja, ou lá em Jerusalém. Pelo contrário, alguns passavam dias para chegar até o templo, a casa do Senhor. Com isso, havia um questionamento: por quê? Eles saíam de suas casas e poderiam pensar, a casa ficou desprotegida. Olhando para aquela jornada que eles iriam fazer, talvez de 1, 2, 3 dias, quem sabe, eles olhavam e diziam assim: quem irá cuidar de nossas vidas durante o nosso trajeto? E chegando lá, quem poderá guardar e cuidar de nossas vidas? De sorte que este cântico, ele vislumbra os peregrinos em suas habitações, mostrando exatamente como era a vida deste povo
que saíam as 12 tribos para se reunir na cidade de Jerusalém, construída no Monte Sião, cidade de Deus, cidade compacta. Bem, quando o medo bate à porta, quando a jornada está difícil, nós também fazemos a mesma pergunta do salmista: de onde me virá o socorro? Talvez o medo já tenha batido a sua porta, ou até mesmo dias difíceis já tenham entrado em colisão com a sua rota. Então, o perigo de sair de casa não era somente para quem ficava olhando para o salmista, mas também para aqueles que peregrinavam. O Salmo, então, ele mostra que o salmista ele tinha aqui 4 expectativas, que eram fontes de esperança para a proteção efetiva de Deus em uma situação que ele tinha medo ou até mesmo falta de paz. E assim como o salmista que sentiu medo e até mesmo falta de paz, nós também na nossa jornada temos as mesmas necessidades. E aprendemos então com este salmo, primeiramente, que a fonte de esperança do salmista estava na capacidade do protetor. Por isso, ele começa o salmo dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A primeira coisa que você deve perceber é que, na realidade, ele não estava confiando nos montes, mas ele estava fazendo uma perspectiva da jornada que ele tinha pela frente, e ele olhava para todo esse trajeto, e ele olha para além daquilo, ou seja, como será a minha trajetória por essas estradas empoeiradas, por lugares ermos, aonde há bandidos, pessoas perigosas, maldosas, aonde o homem mau pode estar à espreita, até que eu chegue no determinado lugar que eu almejo? Quem poderá me socorrer? Então é nessa expectativa que o salmista ele olha para além da criação, para além dos montes, aquilo que estava mais instável à sua frente. Ele olha para a sua jornada e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele olha e percebe que aquele que pode socorrer ao homem é aquele que criou todas as coisas. Os montes foram criados por Deus, tudo aquilo que está à vista dos nossos olhos. E então o salmista ele chama a atenção para dizer que o único que pode nos proteger de fato, que tem a capacidade de proteger ao ser humano, é o Criador de todas as coisas. A preocupação do salmista parece vir justamente em decorrência do seu olhar. Nesse caso, poderia significar que ele estava se preparando, subindo o monte. E então o salmista vê que é muito importante ter em sua mente quem de fato pode nos proteger na nossa jornada, na nossa peregrinação. Um grande missionário britânico que impactou a África, antes de sair na sua jornada, havia entre os puritanos daquela época um hábito comum de ler os salmos, de recitar os salmos. E antes de qualquer jornada eles se lembravam, ou eles percebiam a ação de Deus sobre suas vidas. Eu não sei se você em sua jornada, em sua vida, já parou para perceber como Deus ele
cuida e como Deus ele conduz o seu povo em suas jornadas. Aqui neste salmo é claro, ele associa Deus como protetor a qualquer feito que venha acontecer. Ele associa Deus à capacidade que ele tem como criador de todas as coisas, mostrando que Deus ele é capaz de nos guardar em toda e qualquer situação. Era essa a compreensão dos peregrinos, do povo de Deus, quando cantava que o onipotente, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, é Ele que tem a capacidade, de fato, de trazer proteção, porque só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas o salmista, ele segue. No verso 3 e 4, ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Por se tratar de uma viagem longa e cansativa, muito arriscada, o clamor dos peregrinos era exatamente para que, durante esta trajetória, seja durante a noite, momento de descanso, ou em lugares difíceis, ele olha e vê a constância do protetor. Essa era a segunda fonte de esperança do salmista. Ele diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Para falar em guarda, eu me lembro da história de um colega que destacava lá em Natal. E ele disse que durante as vigílias da noite, os soldados ficam naquelas guaritas, lá na base aérea, e eles têm um determinado tempo para ficar em cada lugar daqueles. Então, eles iam lá para aqueles lugares escuros, mas lá tinha uma guarita e eles ficavam lá de guarda, guardando aquela área. E tinha um oficial de ronda alguém que fazia a ronda para saber se eles estavam dormindo no momento que eles deveriam estar guardando aquele espaço. Um dia algo inusitado aconteceu. O camarada estava lá na guarita, dormindo, e ele disse que nada, ele ficava sempre atento. Quando ele escutava algum barulho, alguma luz, alguma coisa, ele despertava. E naquela noite nada aconteceu. Adormeceu o guarda que estava na guarita, adormeceu aquele que deveria fazer a ronda, e chegou um guarda para trocar de turno. Quando chegou lá, todo mundo estava dormindo. De fato, irmãos, como nós, seres mortais, temos as nossas limitações e não podemos colocar a confiança da nossa vida em nenhum outro ser humano. Porque, por mais habilidade que tenhamos, uma hora ou outra falha. Quantos foram aqueles que colocaram toda a sua confiança nas habilidades aqui desta terra ou naqueles que poderiam guardar? Por isso o salmista, comparando o Senhor a uma sentinela, o pedido é que a sua proteção fosse constante, não intermitente, como acontece com as guardas humanas. E ele disse que aquele que nos guarda, ele não cochila. E parece até algo assim irônico, você ler naquelas passagens do Evangelho e encontrar o momento em que Jesus dormia tranquilamente lá na polpa do navio. Lembra-se daquela passagem? Aqueles que estavam lá naquele barco começaram a agitar-se e a dizer: Senhor, não te importa que pereçamos?
o Senhor olha para aqueles homens e disse: homens de pequena fé. Ora, como Jesus estava no barco e havia uma tempestade no mar, o mar estava revolto, nós podemos chegar à conclusão de que ele sabia quem estava guardando. Ele estava dormindo. Mas o Deus que guarda todas as coisas estava vendo tudo. E ele sabia que nada poderia acontecer que viesse frustrar os planos de Deus. Neste salmo ele não está dizendo que nós não iremos passar por perigos, mas ele está dizendo que aquele que nos guarda, este que nos guarda, o Senhor Deus Todo-Poderoso, constantemente ele protege o seu povo. Essa é uma figura que nós encontramos em toda a literatura neotestamentária. Um Deus que cuida do seu povo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, encontramos constantemente Deus. Por exemplo, quando ele ouviu o seu povo no Egito clamando e ele viu os exatores, ou seja, o povo estava no limite, já estavam numa situação caótica como escravos no Egito. E Deus ouviu o clamor do seu povo e preparou um libertador. Quem é que pode guardar melhor do que o Senhor? Veja, do verso 7 ao 5, ele mostra que além de não cochilar, ele mostra que este Senhor que guarda as nossas vidas, ele disse: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Veja, a descrição do salmista aqui, ele vai mostrar. O outro temor era que Deus me protegerá em tudo com real cuidado, ou apenas eu serei um dentre milhões ou milhares. A resposta que tranquilizava aquele viajante era o caráter do protetor, que é o Senhor quem te guarda. Não são anjos, mas o Senhor. Não é uma resposta simples, mas é mostrando o cuidado de Deus como Senhor de todas as coisas, como Ele cuida de cada um de nós. Veja como o Senhor Jesus, Ele diz, quando os homens estavam ansiosos sobre as coisas desta vida, e o Senhor Jesus, Ele diz: se Deus, se o Pai, Ele cuida assim dos pássaros, Ele cuida da flor do campo, dos lírios, quanto mais de vós. Deus, Ele cuida de toda a sua criação. E essa era uma mensagem que deveria ficar clara na vida do povo do Senhor. Era o cuidado protetor do Senhor para com o povo da aliança. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja, quando ele olha para aqui no Salmo 121, a partir do 5, ele vai mostrar que a forma como Deus cuida é como a sombra à tua direita. E aí ele lembra do episódio do deserto: de dia não molesta o sol, nem de noite a lua, fazendo, por exemplo, o contraste daquilo que aconteceu no deserto, mas mostrando que Deus, Ele cuida em toda e qualquer circunstância, em todas as estações. O cuidado do Senhor é sobre o seu povo de maneira plena e completa, de sorte que os danos do sol, como insolação, queimaduras, para aquele povo não iria acontecer. Veja, algumas pessoas,
quando olham para esta situação, eles entendem e compreendem que o cuidado de Deus é algo apenas para este aspecto material. Mas o salmista, ele vai além, e no verso 7 ele diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós, como pessoas que têm precaução e cuidado com a nossa segurança, muitos pagam vigilância, segurança eletrônica e todas as outras coisas mais. O homem se cerca de coisas para lhe dar segurança. Mas quem guarda a tua alma? Aquele policial bem treinado, aquele que tem habilidade em todas as artes marciais, aquele que anda armado até os dentes, ele pode lhe proteger e proteger a tua alma? O salmista chama a atenção para que nós possamos entender que, de fato, o único que pode realmente cuidar de nós é aquele que nos criou. Ele não está dizendo que nós sejamos irresponsáveis, saiamos aí tentando Deus. Não! Mas ele está mostrando o cuidado do Criador para com o povo da aliança, para com o povo de Deus. Essas promessas e essa relação é para aqueles que têm aliança com o Senhor. E este era o povo de Deus da antiga aliança. Dentre todos os povos da terra, o povo de Israel tinha o privilégio de ter o Criador dos céus e da terra cuidando não apenas de aspectos físicos, materiais, emocionais, mas sobretudo da alma, da vida, porque Ele tem poder, tanto para dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno, como tem também o poder de dizer: apartai-vos de mim, para a condenação eterna. E quem pode impedir a ação de Deus? Ninguém. Este salmo é uma chamada às nossas vidas para de fato confiarmos na ação do Senhor na vida do seu povo, para entender que não é apenas um cântico antigo, outrora cantado pelo povo de Israel, porque eles não cantavam por cantar. Quando eles cantavam, eles expressavam a fé, o amor, a confiança no Senhor, mas sobretudo, os cânticos, eles falam da grandeza, do poder e dos poderosos feitos do Senhor. Precisamos aproveitar este ensejo e dizer: precisamos cantar os salmos. Sim, precisamos. Precisamos lembrar da grandeza, do poder de Deus e do seu cuidado para com o seu povo. Irmãos, o Salmo 139 mostra um homem que conhece e olha para o Deus que é presente em toda e qualquer situação, porque ele trata tanto da onipresença como da onipotência do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Quando olhamos o Salmo 121, esse mesmo salmista está dizendo que este Deus cuida de todos os aspectos de nossa vida. Você não tem ideia
de quantos livramentos Deus já te deu. Talvez você não faça ideia de quantas situações o Senhor já te livrou. E na vida, a gente passa por situações. Outro dia eu conversei e conheci um irmão em Cristo. E olhando para aquela criatura, a gente dizia assim: isso é um anjo. Morava em São Paulo, era aqui do Nordeste e tal, e a gente conheceu e tal. Foi à igreja, depois falou conosco e a gente conversou, uma bênção. E ele disse assim: pastor, Deus me tirou das garras do inimigo. Agora foi das garras do inimigo. Quando eu saí do Nordeste para São Paulo, lá eu me meti com o pior que o ser humano pode fazer. Passei muitos anos preso. Quando ele contou aquilo, eu comecei a já ficar assim, sabe? Eu estava olhando assim, quando ele começou... Participei, aí começou a dizer... Entrou no crime, em todas as coisas, e dentro de uma prisão, Deus me resgatou. Cumpri tudo o que devia, paguei para a justiça. Mas somente Deus para transformar e cuidar da alma do homem. Algumas pessoas acreditam que é impossível sair de lá, do mundo, do crime, do submundo. Mas foi Deus. Homem nenhum conseguiria, mas Deus conseguia. Deus fez, Deus trouxe, Deus transformou e hoje estou aqui. Eu olhei assim, ele olhou e disse assim: tu nem sabia que estava conversando com alguém assim. Eu disse: não fazia a menor ideia. Ele disse: saí e não temo, porque Deus, Ele é que tem o domínio sobre a minha vida. Irmãos, o Deus que nos guarda é Senhor nos céus e na terra. Ele tem o destino das nossas vidas em suas mãos. Por isso, ele diz: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele fez isso em toda a história do seu povo. Gênesis, Apocalipse, Atos dos Apóstolos. Você lê e você vê Deus fazendo isso na vida da igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, sofreu muito, mas só foi quando o Senhor chamou. Por isso, irmãos, a última fonte de esperança do salmista era saber que aquele que cuida é também aquele que nos acompanha. Deus faz todas estas coisas porque há uma promessa para o povo da aliança: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os peregrinos poderiam dizer: saio de casa, Deus está cuidando da casa. Faço minha jornada, minha peregrinação até Jerusalém, e Deus vai conduzir a minha vida por esta jornada, vai cuidar de mim. Não somente isso, Ele é como a sombra à minha direita, Ele me acompanha, porque isso Ele pode guardar. Ele podia afirmar com toda segurança: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus faz isso agora e sempre.
Essa era a certeza na mente, no coração daqueles que partiam e faziam as suas peregrinações. Você já se deu conta desta promessa na sua vida? Já se deu conta? Há uma promessa. E embora você não perceba, ou muitas vezes o seu coração, pela insensibilidade, não sinta, a promessa é a mesma, infalível, porque quando Deus fez, Ele não colocou nenhuma condicionante para que ela se estabelecesse em sua vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, o salmista vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Quando eu pego no sono, durmo o sono que Deus nos dá, sono reparador, porque eu sei que Ele me guarda. Querida igreja, hoje não peregrinamos para adorar a Deus em lugares específicos, mesmo porque o cristianismo não tem um lugar santo, um templo especial para adoração a Deus, porque Deus está aonde estão os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Até porque aqueles a quem Deus deu uma nova vida, regenerou, Ele também nos fez templos do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6:19. Aonde o povo de Deus se ajunta solenemente, é a igreja do Senhor. Entretanto, as mesmas necessidades que o salmista ou os peregrinos tinham sobre a jornada que eles tinham pela frente, nós também temos. Olhamos para além dos montes, e no alto daquele monte, nós encontramos lá o Cristo ressurreto. Olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. É assim que Hebreus, no capítulo 12, vai dizer para nós, que nós devemos olhar firmemente para Ele, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Nós temos, irmãos, o privilégio de ter este mesmo Deus e Pai também cuidando da mesma forma das nossas vidas. Como está a sua confiança em Deus? Como está a sua percepção sobre o cuidado do Senhor? Eu mesmo ontem, hoje e eternamente. Lembre-se, essas promessas, elas são para mim e para você. É para o povo da aliança, porque Deus está com o seu povo. Ele nos amou com amor eterno. E Deus, pois, nos abençoe em Cristo. E que você possa, sim, não tirar os seus olhos daquele que pode todas as coisas. Ele é quem te guarda. Amém? Nós vamos orar ao Senhor neste momento, suplicar ao Senhor a bênção sobre as nossas vidas, renovar a nossa confiança nele. Há algum medo que assola o seu coração? Há alguma incerteza que perturba a sua vida? Há algo que lhe incomoda? Deus está aqui a ouvir a sua oração neste momento. Vamos orar? Pai querido, nós te suplicamos, Senhor, nesta noite. O Senhor é o único que pode nos
proteger. É a única fonte de esperança viva e verdadeira. O Senhor é o nosso supremo protetor. Deus querido, nesta noite visita a vida do teu povo. Aqueles, ó Deus amado, que na sua jornada têm sentido medo, ou talvez até pavor, ou têm vivido tantas inquietações. Traz a esses corações, ó Deus, a esta vida, nesta noite, a promessa do Senhor. Esta palavra que é viva e eficaz, confrontando os temores e fazendo com que as nossas vidas se voltem para Ti e possamos, ó Deus, confiar e esperar no Senhor. Ó Deus amado, livra-nos, ó Deus, de todos os males e guarda as nossas vidas na Tua santa e preciosa presença. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.